disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que diga de nós. Cruz é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque se você e eu queremos enquadrar nas bênçãos de Deus, nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos de todo o coração. Abra sua Bíblia comigo. Números, capítulo de número 9, versículo 15 ao 23. Um texto um pouco extenso, mas necessário. Números, capítulo de número 9, versículo de números 15 ao 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, assentava o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estavam sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém, era quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias ou um mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiram. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidados, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Meus irmãos, andando neste mundo, que é um mundo de deserto, de angústia, de sofrimento, a igreja do Senhor, ela vai na mesma condições em que foi o povo de Israel ao saírem do Egito. E uma das coisas interessantes que quando a gente anda com Deus, a gente pode contar com a proteção, a direção e o descanso. Andar com Deus nos dias de hoje é um dos maiores desafios. Porque andar com Deus não é uma confissão. Andar com Deus não é escrever um poema, não é cantar um hino, não é pregar uma mensagem. Andar com Deus não é fazer uma oração. Andar com Deus significa viver para Ele todo o período de nossa existência.
é uma caminhada que teve o seu início e não terá fim. O povo de Israel sai para o deserto para andar com Deus. Não é um bom lugar para andar com Deus. Mas eles contam com um auxílio do próprio Deus. Deus, naquela ocasião, prepara para eles uma nuvem. Esta nuvem, claro que há nuvens de todo tamanho e de toda a natureza, né? A nuvem natural é aquela nuvem que nós conhecemos, formada de partículas de águas, e muitas vezes mais densa em vapores, que são acomodadas na expansão, e com o seu volume ela deságua, se transformando em gotículas de chuva e molha a terra. Quem não conhece uma nuvem? Todos já vimos elas. Só que esta nuvem, que acompanhava o povo de Israel, não era uma nuvem, era a nuvem. Era a glória do próprio Deus acompanhando o povo. Eu sei que muitas vezes algumas palavras nossas começam a tornar-se um jargão, principalmente no meio evangélico. E parece que a gente gosta de dar uma rebuscada na palavra para ela ficar mais bonita. E muitos dizem a Shekinah de Deus. Esta glória de Deus, esta nuvem, ela se manifestou em vários momentos da vida do povo. Aqui no tabernáculo, no deserto, quando Salomão edifica o templo, a Bíblia disse que a glória de Deus encheu a casa do Senhor e os sacerdotes não podiam entrar. De tão forte que era a presença de Deus. E eu fico imaginando, irmãos, que esta nuvem, ela repousa sobre o tabernáculo. Mas no Novo Testamento, esta nuvem, ela já não mais está no tabernáculo, mas na vida dos crentes. Habitando no interior de cada um de nós. Ela pode não ser visível, mas ela é perceptível. É fácil de ver na vida de cada um dos crentes esta presença que difere, que muitas vezes entusiasma, que outras vezes faz-nos elevar aos mais altos picos de alegria. A verdade é que dentro de cada um de nós está parte desta glória de Deus. Você pode ser que não vê, mas Jesus disse: e viremos para Ele, e neles faremos morada. Glória a Deus. Agora, no deserto, esta nuvem, ela acompanhou o povo, esteve com o povo,
Essa nuvem nada mais é que o símbolo da pessoa bendita do Espírito Santo. É a presença dele. E esta nuvem paira sobre a tua vida. Está na sua vida. E habita na tua e na minha vida. Agora, meus irmãos, a grande vantagem de andar debaixo, envolto, coberto e habitado por essa nuvem. Israel descobriu que andar com Deus, a jornada fica mais fácil. Andar com Deus, os espinhos não são tão pontiagudos. Andar com Deus, as pedradas não doem tanto. Porque quando a pedra cai, o céu se abre e você vê a glória de Deus. Foi o que aconteceu com Estevão. Então andar com Deus é a melhor coisa que você e eu podemos fazer nessa terra. Uma pergunta que não quer calar é você perguntar ao seu irmão: você está andando com Deus? Está andando com Ele? Olhe nos olhos dele e pergunte: meu irmão, você está andando com Deus? Se você não sentiu uma glória na resposta dele, pode ser que ele está andando com o dedo, mas não com Deus. É diferente um homem, é diferente uma mulher que anda com Deus nesse deserto chamado mundo. Agora, quais são então essas vantagens de andar debaixo desta glória, debaixo dessa nuvem? Primeiro, está na vantagem de termos proteção. Protegido. João disse que o maligno não nos toca. O maligno não nos toca. Há uma proteção sobre a nossa vida. Assim como havia uma proteção sobre o tabernáculo cobria, era protegido pela nuvem de Deus, como o texto fala. A Bíblia também fala que Deus protegeu o caminho da árvore da vida com uma espada de fogo. Proteção. Só precisa de proteção quem está em perigo. Só precisa de proteção quem tem um inimigo avassalador que quer destruí-lo. Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Escute-me nesta noite. Há inimigos poderosos que, se não fosse a glória de Deus sobre a tua e a minha vida, nós não estaríamos aqui para contar o que Deus tem feito. Proteção. Protegia. Paulo revela que no Novo Testamento o tabernáculo somos nós. Paulo disse em 1 Coríntios 3, não sabeis que vós sois o templo do Espírito? O Espírito não está fora de nós. O Espírito está dentro de nós. Porque se somos templo, o Espírito está adentro, introduzido. Ele habita em você. Ele habita na minha vida. Nós somos esse tabernáculo de Deus. Há parte da glória de Deus dentro de você, se podemos dividi-la. Há algo dentro de você
que quem sabe pelo movimento do mundo natural, você não consegue decifrá-lo. Mas no mundo espiritual, Deus sabe quem é dele. E o inimigo também sabe quem pertence a Deus. A Bíblia fala de uns rapazes que andavam expulsando o demônio em uma imitação barata do apóstolo Paulo. E chegou em uma casa e disse: eu vos conjuro pelo Jesus que Paulo prega, sai dele. E o demônio agarrou aqueles rapazes e deu uma surra neles. E disse: Jesus eu sei quem é, e Paulo eu também conheço, mas vocês, quem são? Arrancou a roupa deles e deu-lhe taca. E eles tiveram que fugir. Deus sabe quem são os dele. E o demônio também sabe quem pertence a Deus. Porque há algo nesta pessoa que o diferencia. Há da glória de Deus nele. E ele até quer tocar. E ele quer danar ou destruir ou causar sofrimento. Mas esta glória de Deus protege o povo de Deus que anda sobre essa terra. Isso revela o cuidado de Deus. Deus tem um cuidado especial para com a sua vida. Ele te protege, assim como Ele protege as meninas de seus olhos. Ele protege você. Proteção. No Salmo 46 diz que o Senhor é fortaleza. A fortaleza fala de um lugar aonde você se refugia para ser protegido. Quando Deus entregou a terra de Canaã ao povo de Israel, a ordem era que haveria 3 cidades na Transjordânica, que seriam cidades de refúgio, e outras 3 para dentro da terra de Canaã, que também seria cidade de refúgio. Para que alguém, ao derramar o sangue de outro, sem intenção, pudesse se refugiar, e não ser alcançado pelo vingador do sangue. E muitas vezes em um acidente, uma pessoa feria alguém, e essa pessoa chegava à morte. E agora o que fazer? Corre para a cidade de refúgio. Vai se proteger lá. E eles corriam então, e eram recebidos naquela cidade. Ali eles estavam protegidos. O dia que você veio a Cristo, e que o Espírito Santo veio habitar em você, daquele dia em diante, você ficou protegido sobre a terra. O inimigo até quer, mas ele não pode. E Satanás disse a Jesus que lhe entregasse Pedro, lembra? Jesus disse: Pedro, Satanás pediu a tua alma para se ir andar com ela, mas eu roguei por ti. E tu, quando te converteres, confirme os teus irmãos. Quantas vezes ele quis fazer alguma coisa contra você? Mas fique debaixo da nuvem. Te mantenha debaixo da nuvem. Não saia dessa esfera de proteção. Fique aí. Ele pode se quebrar lá fora, mas você está protegido. Há uma placa bem grande pendurada na sua vida que diz: mantenha distância, e ele não pode se aproximar.
a tua vida está protegida, a tua família está protegida, a tua casa está protegida, porque nela habita a glória de Deus. Aleluia! O povo, onde é que eles estavam? No deserto. Que é um lugar mais difícil para viver do que um deserto? Eu acho muitas vezes interessante alguns crentes que eles chegam passando algum problema, né? Só porque o pagamento atrasou, eles dizem, pastor, estou num deserto. Só porque ele não conseguiu tomar o café na padaria Bandeirante, ele já chega e diz, estou num deserto. Isso não é deserto, irmão. Deserto é onde aquele povo entrou. Lugar difícil, de convivência. Não era muito fácil, não. E a Bíblia diz que quem os levou ao deserto foi o próprio Deus. O poder de Deus se intensifica no deserto. As maiores experiências do crente é no momento do deserto. Eu estou falando de deserto. Agora, a proteção de Deus estava ali. Havia sombra durante o dia e luz durante a noite. Protegidos. Jesus disse, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus disse, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém o arrebata das minhas mãos. Não importa o que vai acontecer, você pode ter sofrimentos físicos, você pode ter dificuldades físicas, você pode chorar as situações deste mundo, mas eu quero te dizer, no mundo de Deus, no mundo espiritual, não há dificuldade, porque a tua alma, a tua vida estão guardadas e protegidas pela mão daquele que é todo-poderoso. Aleluia! Proteção contra o inimigo. Lembra quando eles saem do Egito? E que ele chega no Mar Vermelho? A Bíblia disse que para o exército egípcio era noite. A nuvem fazia noite. E para o povo era luz. Para que eles pudessem caminhar durante a noite. Proteção. É por isso que o salmista disse, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus disse, eu sou a luz, quem me segue não andarás em trevas. Quem é que anda em trevas? O inimigo. Quem anda em escuridade? O inimigo. Porque quem anda com Deus anda na luz. Se nós estamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se dissermos que estamos na luz e não amamos o nosso irmão, estamos em trevas e tornamos-nos mentirosos. Andar na luz significa andar debaixo dessa proteção e presença do nosso Deus. Você está na luz. Aleluia. E o bom dessa luz é que você não precisa pagar a conta. E a CPFL não lhe vai cortar essa luz. O único que tem o poder de cortar essa luz na sua vida é você mesmo. Se você disser, eu não quero mais andar nessa luz, a luz deixa de brilhar sobre a sua vida. Mas enquanto você estiver conectado na luz que é Cristo, a luz brilhará sobre a tua vida.
Agora, andando debaixo dessa nuvem, dessa presença de Deus, você terá orientação de Deus. Saber por onde você deve andar. Não se esqueça que eles estavam entrando no deserto. Naquele tempo não tinha GPS. Coloca lá, terra de Canaã. E o Google vai lhe dar o posicionamento. Não havia bússola. Eles entraram pelo deserto e uma das questões que Moisés apresenta ao seu sogro e ao filho do seu sogro era: vem conosco, porque vai servir-nos de guia pelo deserto. Entrar pelo deserto, sem saber para onde vai. Mas Deus os orientou. Não existe GPS melhor do que o Espírito Santo. Você nunca vai errar o caminho, não importa que seja um deserto. Eles entram pelo deserto. E Deus deu a eles a nuvem como o guia. Eles tinham que estar atentos ao mover da nuvem. E a Bíblia diz que muitas vezes a nuvem parava somente um dia sobre o tabernáculo, já no outro dia de manhã ela se elevava e marchava. Outras vezes parava um mês, outras vezes parava 3 meses, outras vezes parava um ano. Eles viviam em função daquela nuvem. A nuvem moveu, eles tinham que mover-se. A nuvem se elevou de cima do tabernáculo, era hora de ajuntar as coisas e preparar para a jornada. Era assim que eles viviam. E era assim que eles estavam trajetando pelo deserto. O escritor aos Hebreus disse, olhando para Jesus, autor e consumador. Agora você pode imaginar as mulheres lavando roupa e olhando para a nuvem? Os homens nos seus afazeres e olhando para a nuvem, porque a vida deles estava em função daquela nuvem. Se a nuvem alçava, eles tinham que parar e recolher o acampamento e prosseguirem. Se fosse a jornada de um dia, se fosse de 2 dias, de 3 dias, conforme fosse, eles tinham que seguir a nuvem. Nós estamos num deserto, mas Deus não nos deixou sem um guia. Ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, os enviarei, e quando ele vier, vos guiará por toda a verdade. Não somos um povo cego, não somos um povo sem direção, não somos um povo que não sabe para onde está indo. Somos um povo que temos a guiança do Espírito Santo e o caminho aplanado da verdade, e estamos caminhando em direção aos céus. Muitos têm perdido a visão. Perderam a visão da nuvem. Abandonaram a nuvem. Acharam que a nuvem estava guiando eles por caminhos difíceis. E muitos israelitas, na hora que faltou água, eles diziam, vamos voltar para o Egito. Lá tem água. Faltou comida, o povo começou a chorar. Porque deu saudade de comer repolho, pepino. Eles não estavam preocupados com a nuvem. E quantos que quando os problemas chegam, quando as adversidades aparecem,
eles abandonam a glória da nuvem. Quantas igrejas têm abandonado a direção do Espírito Santo? Quanto povo que levava o nome de ser povo de Deus e que abandonou a direção de Deus e hoje não passam de um clube social. Quantas igrejas que já perderam a essência da presença bendita da nuvem entre eles, porque deixaram de olhar para a nuvem, deixaram de ser guiados pela nuvem, deixaram de estar debaixo da nuvem. Dê um toque no seu irmão, diga: meu irmão, por favor, não saia de debaixo da nuvem. Aleluia. Permaneça aí, meu irmão. Permaneça debaixo desta glória. Permaneça debaixo desta presença. Deixa que esta presença domine todo o seu ser. Não é quanto eu tenho do Espírito Santo, é quanto o Espírito Santo tem de mim. Porque o Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele é uma pessoa divina que habita no coração daqueles que receberam a Cristo como Salvador. Aleluia. Então mantenha-se aí debaixo. Nós precisamos, irmãos, de orientação nesses dias tão terríveis. Satanás, irmãos, ele é um sujeito sagaz. Ele é terrivelmente sábio. Ele também é poderoso. A diferença dele para Deus é que Deus é todo. Ele só é poderoso e Deus é todo poderoso. O diabo também é sábio, mas Deus é onisciente. Conhece todas as coisas e o diabo não conhece todas. E ele, no princípio da era cristã, ele começou a matar os crentes. Ele disse: vou eliminá-los. E muitos dos nossos irmãos do passado foram mortos, apedrejados, perseguidos, queimados vivos, na fogueira. Muitos deles. Só que quando morria um, levantava 10. Matava 10, levantava 1000. O diabo disse: mas eu estou trabalhando contra eu mesmo. E ele então mudou a tática. E qual é a tática dele hoje? A tática dele hoje já não é mais a de matar na fogueira, mas de vir sutilmente com o engano, com aquela ideologia, não faz mal. Ou então aquela outra, todo mundo faz. Ou aquela outra ainda, precisamos modernizar, precisamos mudar a página. E ele tem conquistado. Ele não vem fazendo aquele estardalhaço. Ele vem sorrateiramente, devagarzinho, bem despacio, irmão. Ele vem assim. E quando menos as pessoas percebem, ele já dominou tudo. Vocês já ouviram aquela história de que Satanás chegou na Assembleia de Deus a Porangaba? E tinha 2 diáconos conversando na porta. E o demônio olhou para eles e disse: eu posso entrar? Eles disseram: não, aqui não. Aqui você não vai entrar. Não, mas deixa eu entrar. Não, de jeito nenhum. Aí ele disse: então deixa eu só colocar a ponta do nariz. Bom, a ponta do nariz nós vamos deixar.
Só a pontinha. Não, só a pontinha, só a pontinha, só a pontinha do nariz. Então ele virou e veio de ré. Ele é sagaz, meu irmão. Ele é terrível. Mas tem uma coisa. Há uma nuvem que guia o povo de Deus. As trevas podem querer dominar, mas ainda há a nuvem de Deus sobre o povo de Deus que caminha pelo deserto. E eu vou dizer uma coisa, Pedro disse que o juízo começa pela casa de Deus. Esses dias atrás eu ouvi um irmão dizendo: pastor, Deus vai balançar a figueira. Deus vai sacudir a figueira. Eu falei, o juízo começa pela casa de Deus. Todos estão pensando que as coisas vão melhorar. Te prepare, meu irmão, porque daqui até o dia do arrebatamento, a tendência é só piorar. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando o inimigo se levantar como um turbilhão, disse Isaías, o Senhor alvorará sobre ele a sua bandeira. Aleluia. E a escravidão vai apodrecer pelo poder da unção, disse o profeta Isaías. Ao povo de Deus, espere ver e sentir a maior presença de Deus nessa terra, porque Deus ha dado ordem para que a sua noiva seja protegida, guardada até o dia do arrebatamento. A proteção. Não importa onde você está, a orientação. É deserto, você não está sozinho. O Senhor está te orientando. Precisamos obedecer esta orientação. Nunca em toda a história da igreja se faz necessário o povo de Deus obedecer a Bíblia. Nunca em toda a história da igreja houve esta necessidade de voltar para este livro sagrado. Nunca em toda a história da igreja o povo ficou cocheando entre dois pensamentos como nos dias de hoje. Porque eles abandonaram a orientação divina. Eles abandonaram os caminhos que o Senhor traçou. E o Senhor está dizendo a você e a mim: permaneça na orientação do Espírito Santo. Permaneça. E muitas vezes, irmãos, por causa de um cargo, por causa do nome escrito em algum papel, as pessoas estão acabando, destruindo e fazendo até inverdades no meio do povo de Deus. Pregadores, para defender a sua oferta, estão dizendo mentiras nos púlpitos de nossas igrejas e enganando os incautos que não conhecem a palavra de Deus. É tempo de entendermos que a maior orientação de Deus está na palavra. E feliz o homem e mulher que abraça essa palavra e deixe o Espírito Santo guiá-lo em suas folhas. Nunca em toda a história se produziu tantas Bíblias. É Bíblia da capa preta, da capa cor-de-rosa, da capa marrom. É Bíblia para oração, para mulheres, para homens. É Bíblia para todo tipo. É de estudo, é de estado, é de não sei das quantas. É chave, é a última revelação, Bíblia profética. Irmão do céu. Mas em nunca houve um povo tão omíscio da leitura da Bíblia. Nunca. A Bíblia se tornou para muitos um enfeite em suas casas. E nada mais do que isso. Sejamos conhecidos como o povo da Bíblia. Sejamos conhecidos pelo povo da Bíblia. Não importa, irmão, a Bíblia é a palavra de Deus para a nossa vida. E todas as vezes que nós relegamos a Bíblia
nós também estamos relegando aquele que a inspirou, que foi o Espírito Santo. Há uma dobradinha entre os dois, palavra e Espírito. Os dois andam de mãos dadas. Toda a igreja que ama a Bíblia, o Espírito Santo permanece nela. Todo crente que ama a Bíblia, o Espírito Santo permanece nele. Eu não estou falando de histerias, irmãos. Eu estou falando de racionalidade. Eu estou falando de uma entrega consciente. Eu não estou falando da experiência do choro. Eu não estou falando da experiência do pular num pé só. Eu estou falando da experiência constante. É um deserto, a nuvem está aí. Eu vou continuar caminhando. Não me importa onde eu tenho que pisar, mas a nuvem está sobre mim. E eu vou pisar, ainda que seja em serpentes e escorpiões. E o Senhor me dará a vitória. Aleluia. Aleluia. Nunca se fizeram tantos eventos, tantas campanhas, tantas não sei das quantas, caminho de sal, fogueira santa, espadinha de Josué. Irmão, é somente para chamar a atenção. O povo se deixou ser manipulado, uma manipulação de emoções. Um pregador esteve em uma igreja pregando a palavra de Deus. E os crentes estavam assim como os senhores estavam hoje. Dormindo mais do que o banco. E aí então ele deu 2 pulos para cima e deu uma rodopiada e soltou uma profecia. Bom, irmão, todo mundo foi. Já teve gente de Marcha de Jesus e outro parecendo escapamento de Fenemê. E aquela coisa toda. Quando acalmou, ele olhou para os irmãos e disse: olha, irmãos, eu passei aqui 20, quase 30 minutos falando a verdade para vocês. E eu soltei agora uma profecia mentirosa e vocês pegaram fogo. Este é o povo que vai morar no céu. Por que a besta do Apocalipse vai enganar o pessoal com o discurso? Que tem poder que faz até fogo descer do céu. Por que você acha? Mas o povo que anda debaixo da nuvem tem orientação do Espírito Santo. Tem orientação do Espírito Santo. Ao andar debaixo da nuvem, você encontrará descanso. O deserto era grande. E eles aumentaram ainda mais o deserto. Por quê? Porque quando era para eles conquistarem a terra, eles disseram: não, vamos subir. Aí Deus disse: então volta para o deserto. Vão caminhar 40 anos lá. Se tornou mais difícil. Uma provação que era de 3 meses, agora ficou por 40 anos. Mas Deus disse: eu vou dar descanso para vocês. Vocês vão descansar. Quando a nuvem parava, o povo parava e armava suas tendas para descansarem. Parou a nuvem, param todos. Arma o tabernáculo, arma as tendas. É momento de descansar. Depois que os discípulos foram pregar o evangelho e voltaram para Cristo, eles vieram todos felizes. E Jesus disse: vem aqui à parte descansar. Mas há um outro descanso, que é aquele descanso final.
Oh, para esse descanso nós estamos caminhando. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e se eu vou preparar lugar, virei outra vez para levar vós para mim mesmo. Eles poderiam descansar, porque a nuvem estava ali. Irmãos, Deus não vai forçar você a dar mais do que você pode. Deus não vai forçar você a uma resistência que você não pode. Deus conhece os teus limites. Eu não sei qual é o deserto que você está, ou qual é o problema que você está enfrentando, mas o Senhor disse que Ele te dará descanso. Ele te fará descansar. Poderiam descansar porque a nuvem estava ali. Quem está debaixo da nuvem não tem o que temer, pois descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Rei, o meu refúgio, a minha fortaleza. Quem está debaixo da nuvem descansa. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Descansa. Pastor, eu não consegui. Descansa. Pastor, não aconteceu. Descansa. A porta fechou. Descansa. A mesma porta que fechou hoje será a porta que vai abrir amanhã. O mesmo que trouxe a má notícia na porta da tua casa hoje, será Ele que vai voltar dizendo que socorro veio em direção à sua vida. Descanse. Descansa no Senhor. A Canaã estava lá. Descanse, ela está lá. Nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas vivem à procura de alguma coisa. Mas quem anda com a nuvem só tem um objetivo na vida: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não que eu já o tenha conseguido, mas deixando as coisas que para trás ficam, eu vou marchando em direção à pátria celestial. Prossigo para lá. Não me importa o que venha acontecer. Andando na nuvem você tem proteção. Andando debaixo da nuvem você tem orientação. Andando debaixo da nuvem você tem descanso. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Não sei como está a tua vida. Não sei o que você necessita. Mas a única coisa que você e eu precisamos é deixar que o Espírito Santo domine as nossas vidas de uma forma plena e completa. Que nada de nossas vidas fique fora do domínio dele. A nossa família, a nossa vida, tudo aquilo que nós somos, pertence a ele. Ele é o bendito Espírito Santo, que está conosco nesse deserto. Ele não tem te deixado só. Ele tem te protegido. Se nesta hora se abrisse os teus olhos espirituais e vesse o quantas armas foram lançadas contra ti, quantas trampas fizeram para os teus pés, quantas vezes escreveram o teu nome na lápide,
Quantas vezes abriram uma sepultura para ti? Quantas vezes anunciaram a tua derrota, o teu fracasso, a tua queda e o teu desapontamento? Mas de todas elas o Senhor te protegeu. A mão dele foi poderosa sobre a tua vida. 1000 caiu ao teu lado e 10.000 à tua direita. E tu passou. Oh, Xarabacama namachori andarai. Indarabagama namachuri andarai. A proteção de Deus sobre a tua vida. A proteção de Deus sobre a tua vida. Levante a tua cabeça nesses dias. Anda de cabeça erguida, porque há proteção de Deus sobre a tua vida. O teu teto não é de vidro. O teu teto não é de vidro. O teu teto é de nuvem. E de nuvem da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus de Nazaré, o teu filho, neste deserto que estamos atravessando nessa terra, as dificuldades que temos enfrentado, mas as tuas mãos têm estado sobre nós, assim como aquela nuvem no deserto sobre o tabernáculo, está sobre a nossa vida, está sobre a nossa vida, está sobre a nossa vida. Temos sentido a tua proteção, temos sentido a tua proteção, temos sentido a tua orientação. Oh, nós não iremos errar o caminho, nós não iremos errar o caminho. Oh Senhor, nós também temos tido descanso nesta vida. Continue abençoando a tua igreja, continue abençoando o teu povo, continue ajudando-nos, fortalecendo as nossas vidas cada dia mais. Ajuda-nos a chegar a Canaã celestial. Ajuda-nos a chegar a Canaã celestial. Não nos deixe morrer no deserto, mas atravesse conosco esse deserto, para que venhamos chegar do outro lado, cantando o hino da vitória. Abençoe o teu povo nesta noite, ajude os teus filhos nesta noite, e seja as tuas mãos, Senhor, ó grande e poderosa, sobre a vida de todos nós, em o nome de Jesus. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que diga de nós. Cruz é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque se você e eu queremos enquadrar nas bênçãos de Deus, nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos de todo o coração.